A Federação Nacional dos Jornalistas publicou na íntegra um relatório sobre violência contra jornalistas e a liberdade de imprensa. O relatório aponta uma redução de casos em um comparativo entre os anos de 2022 e 2023. A reportagem é do Michel Moreira. Conforme o artigo 5º da Constituição Federal, a liberdade de imprensa garante que jornalistas possam investigar e publicar informações livremente, possibilitando o acesso à informação ao povo. A liberdade de imprensa é base para todo o Estado democrático. Através dela, o povo exerce seu direito de ser informado e participa da cidadania com consciência sobre a realidade pública. No entanto, os números ainda mostram que os ataques contra jornalistas ainda continuam. A edição 2023 do relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, foi lançada recentemente e lista ocorrências de diversos tipos, como assassinatos, atentados, agressões físicas, censura e cerceamento da atividade jornalística. Embora o relatório aponte queda no número de ataques, eles ainda estão mais altos que os registrados até 2018, quando a FENAGE apontou 135 casos de violência contra jornalistas. Em 2019, foram 208 episódios de violência. Em 2020, uma explosão de casos, 428. Em 2021, o recorde, 430. 2022 apontou 376 casos e 2023, 181 casos, que equivale a uma redução de quase 52% no comparativo. De acordo com o vice-presidente da FENAGE e também presidente do Sindicato dos Jornalistas no Paraná, mesmo com a queda, os números ainda são alarmantes. Temos algo a comemorar, mas temos que ficar... estamos preocupados, temos que ficar alertas, nós, entidades que representam os jornalistas, as jornalistas, né, as colegas nossas, para denunciar, para tornar público esses casos de violência contra jornalistas. Por quê? Porque atinge diretamente a profissão, fere os profissionais e prejudica toda a sociedade, a democracia do país. O jornalista e apresentador da TVCI, Pierre Andrade, relatou que já passou por uma situação de agressão durante os anos em que atua na profissão. Eu já passei por situações de agressão, às vezes agressão verbal e uma vez agressão física. E é sempre uma pena, porque o papel do jornalista nada mais é do que dar voz à sociedade e informar a população. Quando acontece, então, uma situação onde o portador dessa informação é vítima de agressão, isso acaba atrapalhando bastante e dificultando muito o nosso dia a dia. Então é sempre uma pena e um repúdio eterno a quem agride os comunicadores. Os jornalistas que trabalham em televisão foram os mais atingidos pela violência em 2023, de acordo com o relatório. Foram 81 profissionais atacados diretamente entre repórteres e repórteres cinematográficos, representando 29,35% do total de vítimas. Ainda que o segmento tenha permanecido como mais atacado, houve uma redução no comparativo com 2022, quando 160 jornalistas que trabalham na TV foram vítimas da violência. Outro dado do relatório é que a maioria das agressões partiu de políticos, assessores e parentes, com 24%. Em segundo lugar, vem os manifestantes, com pouco mais de 16% das agressões. O repórter da TVCI, Michel Moreira, já vivenciou situação de agressão verbal e tentativa de agressão física ao cobrir uma manifestação, a mais recente nas eleições de 2022, de apoiadores de um candidato que, na época, disputava a presidência. Nessa situação que aconteceu ainda em outubro do ano de 2022, aqui em Paranaguá, tentaram cercear o nosso trabalho, tentaram fazer com que a gente não estivesse na manifestação para prestar ali o nosso trabalho, realmente de levar a informação até quem liga a TV, quem nos acessa pelas redes sociais. Mas não conseguiram, porque a gente continuou lá com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, mas de fato isso é um retrocesso, são pequenos grupos que tentam fazer com que o jornalista não passe a informação. Mas eu acredito também que o jornalista ele acaba tendo uma difícil missão de muitas vezes passar a informação que a população não quer ouvir. Por muitas vezes a gente traz notícias de tragédias, de coisas tristes que acontecem aqui na nossa região e por muitas vezes isso também é visto com maus olhos. Mas é preciso fazer esse tipo de trabalho.
Na mídia digital, o número de violência contra jornalistas cresceu, aproximando-se da TV e mantendo a segunda posição. Os jornalistas que trabalham em portais, sites, blogs ou plataformas foram agredidos em 79 episódios, o equivalente a quase 29% do total. Quanto aos tipos de violência, os casos de cerceamento à liberdade de imprensa por meio de ações judiciais cresceram 92% no último ano. O número saltou de 13 ações ou inquéritos registrados em 2022 para 25 em 2023. A categoria de ameaças, hostilizações e intimidações foi a violência mais frequente em 2023. Foram 42 casos, mesmo com a queda de mais de 40% em comparação com 2022, quando foram registradas 77 ocorrências. As agressões verbais somaram 27 casos, 19 episódios a menos do que em 2022. É uma situação muito grave que acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E se você acrescentar nesse relatório também radialistas e outros profissionais que desenvolvem o trabalho dentro da imprensa, a situação aumenta mais. Eu acho que um dos casos mais graves dessa cidade foi o do Gilberto Fernandes, e que infelizmente nos deixou, mas que um momento antes disso, ele acabou sofrendo um atentado a tiros na sede do jornal, que hoje é a filha que toca, né? Com uma equipe maravilhosa. Um abraço para vocês. Mas tentaram matar o Gilberto aquela vez e um dos netos estava ao lado dele. Ele saiu momentos, segundos antes, ele deixou o local onde ele normalmente ficava e acabou sofrendo ali um atentado que por muito pouco não terminou em tragédia aquela vez, que até hoje também não foi nada esclarecido. Não vou nem citar meus casos, né? Até porque até hoje eu sou perseguido, então deixa quieto. Mas normalmente são questões políticas ou de criminosos. Por quê? Porque aquele que está sendo acusado, ele confunde. O jornalista, ele tem a missão, o radialista, comunicador, ele tem a missão de levar a informação. Não é ele que vai condenar, não é ele que fez nada errado, mas normalmente quem faz alguma coisa errada não quer ser mostrado, exposto, não. E quem é que paga esse preço? É o apresentador, é o jornalismo, de uma forma geral, porque ele quer se vingar. Né? Ele quer se vingar de alguma situação que aconteceu. Aqui no caso do Paranaguá, até minha mãe foi ameaçada de morte. Até ela foi ameaçada de morte. Então, por isso que eu não quero aprofundar esse comentário aqui, para não dar mais problemas, né?